chegou uma altura da minha vida em que eu só aceitava as agressões, aceitava a forma como as pessoas me viam, és a mais feia, não és tão interessante. Era posta de lado em várias situações, então eu acabava por aceitar isso até que não aguentei mais. Cresci nos anos 80 a ouvir frases infames que começavam por "eu não sou racista, mas..." Mais recentemente cheguei a ter a esperança de que as coisas estivessem a mudar, começou a haver uma maior preocupação com a diversidade e a representatividade, e o racismo velado foi desmascarado. Porém, a meio desse percurso de mudança, embatemos contra a reação. Não só cresceram muitos movimentos racistas e xenófobos, como o discurso chegou ao mainstream, defendido por um novo entendimento do que é a liberdade de expressão. E agora, nem a hipocrisia dos anos 80 nos resta. Manda-se para a sua terra até aqueles que não têm para onde ir, porque esta é, efetivamente, a sua terra. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Igualmente, o podcast e videocast da IKEA Portugal. Eu sou a Ana Marco e tenho comigo duas convidadas para refletir sobre o tema de hoje, este nem cá nem lá dos filhos de imigrantes. Temos a Sandra Baldé. Olá, Sandra. Olá. Bem-vinda, também conhecida como uma africana, é DJ e autora de um livro que tem só o título já dá vontade de ler, para que fique bem escurecido. E a Fernanda Silva, da equipa People and Culture, da IKEA Alfragide. Obrigada, Fernanda. Obrigada, eu. Obrigada às duas. E se calhar vamos começar aqui por esta frase, esta do "eu não sou racista, mas..." e lança a pergunta às duas, o que é que este "mas" encerra? O que é que este "mas" quer dizer, Sandra? É assim, eu acho que o "mas" anula logo esse começo da frase, não é? Exato. Eu costumo dizer que o "mas" numa frase acaba por deixar de validar aquilo que foi dito inicialmente. Então, quando uma pessoa diz que não é racista, mas ela já quer começar a justificar-se de alguma forma, a justificar o seu preconceito, as suas violências, o seu discurso de ódio, de alguma forma que ela acha que é válida, não é? E tu, Fernanda, o que é que tens a dizer deste "mas"? Partilho a mesma ideia que a Sandra estava a dizer, mas esse "mas" é quase que não é bom eu dizer aquilo que exatamente que sinto, não é? Exato. O "mas", tal como a Sandra disse, era anular tudo o que vem para trás. Eu não sou racista, mas, não é? Eu ouvi ao longo dos meus anos dizerem-me, eu não sou racista, mas namorar com um negro, não. E eu dizia, então, mas não tem nada a ver com o racismo, só que não me revejo. E eu, quer dizer, esse "mas", não é anular exatamente o que foi dito anteriormente. E agora ainda se usa o argumento de é a minha opinião. É a minha opinião. Como se isso tipo, ok, então se é a tua opinião, deixa estar. Como se essa opinião minimizasse. E não agredisse, não é? Na verdade, exatamente. Não é? Sim. Isso é muito aflitivo nos tempos que correm. Sandra, queria começar um bocado por saber mais da tua história. Tu tens nacionalidade portuguesa, mas, e que é um bom mas, és filha de guineenses, ou seja, de imigrantes do meio colónia, o que tem um peso também histórico no entendimento da visão das pessoas sobre ti. E antes de mais, em termos práticos e burocráticos, no teu registro, no teu reconhecimento como cidadã portuguesa, isso teve alguma implicação, os teus pais serem guineenses? Completamente. Eu nasci em Portugal em 97, mas eu fui estrangeira em Portugal a minha vida toda, não é? E justamente porque os meus pais eram estrangeiros, guineenses, e isso acarretou e desencadeou uma série de complicações em relação à minha documentação aqui em Portugal, que sempre foi muito desafiante. Eu passei boa parte da minha vida com um passaporte guineense e com o título de residência, que tu tens que ir renovando de 2 em 2 anos ou de 3 em 3 anos. E era muito desafiante em vários sentidos, não é? Eu costumo dizer que uma pessoa que tem um título de residência não tem a mesma qualidade de vida, nem tem os mesmos privilégios que uma pessoa que tem um cartão de cidadão, não é? Falando do contexto português. E isso aconteceu bastante comigo. Eu não senti tanto durante o meu crescer, não é? Durante a minha infância e a minha adolescência, porque para já eram os meus pais que tratavam disso. Eu lembro-me, por exemplo, de acordar muito cedo e ter que ir até ao CEF de Cascais para resolver burocracias, não é? E passar lá o dia todo. Mas se calhar aquilo não era tão pesado para mim porque não tinha essa consciência. Não tinha essa consciência e ia passear, não é? Ia passear, mas olhando agora para trás
e a dada altura eu é que tive que começar a tratar da minha documentação. Eu percebo o quanto isso era desgastante para os meus pais, e não só, tanto para outros imigrantes, claro, e não necessariamente imigrantes, mas que nasceram cá e viveram essa vida, não é? Como pode ser tão desgastante e tão difícil e empatar a tua vida, claro, de tantas maneiras. Não, até porque eu acho que tu tinhas o direito a não ter de pensar sobre esse assunto. Basta isso, não é? Essa sensação de, sim, periodicamente tu teres de ir lá provar quase, não é? Provar que pertences ao país onde estás é, sim, super desgastante, e depois imagino que também mexa muito com o teu sentido de identidade, não é? Lá está este, nem cá nem lá, que é de onde é que eu pertenço, não é? Quem sou eu? Sim, de certa forma isso mexeu bastante com o meu senso de identidade. Eu sempre me considerei africana, negra, não é? Isso é evidente. Mas quando nós falamos desta questão da nacionalidade, da pertença, eu sentia muito esta dificuldade, este choque, não é? Do género, mas tu nasceste em Portugal, mas não tens a nacionalidade portuguesa, porque as pessoas perguntavam-me isto, mesmo as pessoas das repartições públicas de um CEF ou de uma conservatória, estas pessoas perguntavam elas próprias questionavam, e eu não sabia muito bem dar uma resposta a isso, não é? Por outro lado, eu nunca estive na Guiné-Bissau, não sei o que é como é que é lá a vida, a não ser aquilo que eu ouvia dos meus pais ou que eu vejo na internet e essas coisas assim, mas eu não tinha essa ligação com a Guiné-Bissau. Contudo, eu tenho a nacionalidade da Guiné-Bissau, então era muito difícil para mim às vezes perceber certas coisas, mas porquê eu nasci em Portugal, porquê que eu não tenho a nacionalidade portuguesa, porquê que eu não posso fazer certas coisas, porquê que, por exemplo, os meus amigos podem viajar com certa facilidade e eu se calhar tenho que pedir um visto para entrar naquele país. Sentimento de injustiça, não é? Sim, eram, claro, questões que eu ia fazendo e que eu não entendia e que a certa altura também começava a acomodar também um bocadinho do género. Não tenho certas facilidades, portanto vou aceitar. Exato. O que é muito triste, uma pessoa ter que se resignar a isso. Fernanda, a tua história é diferente, porque tu tens mãe cabo-verdiana e pai português. Sim. Portanto, a este nível de nacionalidade nunca foi, não tiveste que passar por isto. Não. Mas depois a nível cultural, como é que as pessoas olhavam para ti? Primeiro, como é que as pessoas olhavam para ti e depois como é que tu te vias a ti própria, não é? Segundo esse olhar também. Este olhar sempre foi o de não pertença, não é? Da parte portuguesa eu não era branca, ok? Mas também da parte dos africanos eu também não era africana, ou seja, eu costumo dizer que estava ali no limbo, eu não era nada, não era de um lado e nem era do outro. E então acabei por crescer sempre onde eu cresci, a maioria das pessoas eram portuguesas, ok? Eu cresci, quase que nasci, costumo dizer quase que nasci em casa, porque a minha avó era parteira, por isso fazia parte dos vizinhos, eu quase que nasci em casa, mas não, fui para o hospital, mas na verdade o meu nascer e o meu crescer foi na Charneca da Caparica, não é? Okay. Que hoje em dia é uma zona que já está bastante desenvolvida, mas no meu tempo de criança era uma aldeia remota lá dos confins, e então eu sempre me vi como portuguesa. A minha mãe, por outras questões, quase que abafou esta parte africana porque não era bem-vinda. Isso é interessante. Okay? Eu não podia usar o cabelo encaracolado, era curto e penteado, porque tudo o que era traços que remetessem à parte africana não era bem-vinda. Não era que a minha mãe quisesse esconder, mas a pressão que era sentida, que sentíamos. Ela queria proteger-te de alguma forma de algum sofrimento. A todos, e ela própria, não é? Claro, exato. Nós não aprendemos a falar crioulo, a minha mãe não fala crioulo, então quase que fomos portugueses à força, não é? Aquela parte do africano foi ali muito suprimida ou recalcada. Depois,
com a parte do crescer, comecei a sentir isto, não é? Não sou de um lado, mas também não sou do outro. O que é que eu sou? E pronto, primeiro era a portuguesa, que gostava de Guns N' Roses, imagina. E depois chego ao preparatório e aquilo era muito mal visto. Tu, com essa cor, como é que tu gostas de Guns N' Roses? Não é suposto gostares de Guns N' Roses. As mentes são tão tortuosas que até o gosto musical. Exatamente. E depois eu comecei a dizer, poxa, eu não é suposto, eu assim, com esta cor, não é suposto eu gostar disto, não é isto que eu não devia identificar aqui. Então passei radicalmente para o outro lado. Só ouvia música africana, só queria estar com colegas africanos que me compreendiam, que era bem-vinda, mas ao mesmo tempo eu não me sentia nem de um lado nem do outro. E acho que fui crescendo sempre com este sentimento, porque é que eu tenho que ser uma coisa e porque é que eu tenho que ser outra e porque é que eu não tenho que ser só eu. As duas ao mesmo tempo, que és isto e tu, exatamente. A tua história cruza com a da Sandra de certa forma, sim, porque os teus pais também te queriam proteger, ou seja, queriam um bocado abafar os sinais das tuas origens para te proteger em relação a possível preconceito. De certa forma, eles também tinham esse receio, não é? Que eu fosse alvo dessas agressões, então eles também não me ensinaram o crioulo em casa. Eu aprendi na mesma, eu não sei falar, percebo se as pessoas falarem comigo. A minha é igual, também percebo falar terrivelmente, só assim a ter brincadeira, não faz muito mais que isso. Igual, comigo é igual. Mas os meus pais, eles nunca quiseram falar crioulo comigo porque diziam, vais ganhar sotaque, então não, queremos que fales sotaque, isso sendo uma coisa, claro. Exatamente, então mas queremos que... também temos o lado negativo, não é? Por exemplo, a minha irmã foi a Cabo Verde, a minha irmã não saber falar crioulo é uma afronta. Sim, é uma afronta completamente. Agora é da Europa, é fina, porque é da Europa, não fala crioulo, coitada, ela não fala porque ela não sabe. Pois, mas não é bem-vindo também, nós não sabermos. É verdade, claro. Isso, mas não é. Rejeitada, és meio que podes ser um bocado de lado por causa. E foi isso que eu cresci, não é? Queria me misturar nos africanos e de repente eu não tenho nada porque não sei falar, porque a cor também não estava lá, o cabelo não era igual, tu és uma privilegiada, esse cabelo, és privilegiada, nós não, temos para fazer tranças, e tu ficas ali, mas onde é que eu sou? Onde é que eu sou? De um lado tenho isto e esta coisa de nós não sabermos o crioulo e partilho isto é isto, foram os pais a proteger, eu porque tenho o meu pai que é português e por razões familiares e mesmo isto de não ser aceita, a minha mãe já não foi bem aceita, imagina a querer colocar a cultura dela. Portanto, impôs-se a cultura do teu pai? Impôs, sim, porque... E a tua mãe estava pacificada com essa imposição da cultura? Ela mostrava que sim, mas se calhar porque era mais fácil, porque lutou com tanta coisa, não é? Que às tantas o aceitar torna-se mais fácil. Claro. E pronto, nós nunca falámos. Imagina a minha mãe ir à escola e o português dela também era péssimo, porque ela tentava falar português, mas misturava ali aquelas coisas, não é? E tu a pensar ali muito, agora as pessoas não vão perceber metade do que ela vai dizer, do que a minha mãe vai estar a falar, não é? E agora tu pensas o esforço que foi e o sofrimento. Agora como adulta, penso, não é? O sofrimento que foi, ela e a batalha que foi tudo isto, não é? Que acredito que ela não recalcava ou não falava ou não nos deixava no sentido de esquecer a cultura dela, mas sim de proteção. Porque sabia que... Mas depois acaba por ter um efeito, se calhar, meio perverso de minar um bocado a vossa autoestima, porque se não vos é alimentado o orgulho nas vossas origens, vocês depois... vão estar sempre a tentar encaixar, não é? Isso é um processo doloroso. E tu também rejeitaste muitas vezes, sei lá, o teu cabelo, porque é que eu sou assim, não é? É uma coisa de que falas muito. Sim, eu rejeitava tudo, eu só não rejeitava o meu tom de pele porque não podia. Mas tudo aquilo que eu podia rejeitar, eu rejeitava. Eu não escutava música africana ao pé dos meus amigos, não mencionava isso sequer, não falava daquilo que eu comia em casa, que muitas vezes era comida típica da Guiné-Bissau, e eu tinha vergonha de dizer isso aos meus colegas, então muitas vezes até eu mentia quando eles me perguntavam o que é que foi o teu jantar ontem? Foi uma pizza, foi arroz com carne, uma coisa assim aleatória, porque eu tinha mesmo muita vergonha de me autodeclarar
mulher africana, guinense. Isto acabou por se refletir durante muitos anos na minha autoestima, na forma como eu me visualizava. Eu lembro-me que quando eu tirava fotografias eu usava filtros, fazia uma edição super estranha para ficar muito clara nas fotos. Eu até tenho essas fotos guardadas algures no meu computador. E é um testemunho de um tempo da tua vida também, pelo menos um tempo em que agora olhas para trás e pensas, e se calhar dá-te vontade de ir lá abraçar essa Sandra, não é? Completamente. Que ela estava completamente machucada, perdida, e precisava mesmo de algum tipo de orientação e de alguém que lhe dissesse: não precisas ter vergonha, não precisas ter medo de ser aquilo que tu és. Tu és linda e é isso, bola para a frente. Claro. Mas foi difícil. Mas há um lado, ou seja, vocês têm de se permitir de alguma forma perdoar os vossos pais. Sim. A intenção foi ótima. Nem tenho mágoa absolutamente nenhuma. Claro, a intenção foi boa, mas virá também dos traumas deles. Sim. No caso da tua mãe e dos teus pais, ao chegar cá, não é? Como primeira geração, do que eles sofreram, não é? E do que eles não queriam que vocês sofressem. E eu falo do meu, porque quer dizer, o meu pai é branco, loiro, de olhos azuis. Imagina, há 50 anos namorar com uma pessoa negra, não é? Só os dias de hoje a coisa ainda não está, dizem que aceitam, mas não é bem assim. Vi expressões bem terríveis para designar esses casais. Pronto. Que eu ouvi assim a minha avó dizer. Não, era, e a minha mãe chegava a ser apedrejada. Escondia-se e apedrejavam. Quer dizer, por isso eu não, em momento algum... Oh meu Deus! Para quem nos está a ouvir, este silêncio é emoção. Emoção. Em momento algum irias cobrar que a tua mãe tivesse sido diferente porque ela fez o melhor que conseguiu, claro. E acho que é tudo que os bons pais fazem, é só o melhor que conseguem mesmo. Sim. Claro que sim. Até pelo contrário, quer dizer, ela é uma heroína. Claro que sim. Claro que sim. O que é que isto vos ensina? Tu tens filhos, Fernanda, tu não tens. Sim. Mas o que é que isto vos ensina em relação à forma como vocês, eventualmente, tu educas os teus filhos, os filhos que tiveres, o que é que isto vos ensina? O que é que vocês passam à próxima geração? O que é que vocês conseguem passar à próxima geração? Como é que vocês querem que seja a narrativa dominante para eles? Outro. É isto que eu ensino aos meus filhos, sempre o respeito pelo outro. E reforço, e há pouco falámos, eu reforço sempre os meus filhos, não é? Eu não posso mudar o outro, eu posso mudá-los a eles, ou pelo menos dar-lhes a eles as ferramentas para eles se defenderem. E a narrativa é o respeito pelo outro, a todos os níveis. E perceber, não quero pintar o mundo de cor-de-rosa, quer dizer que há dificuldades, e quando as pessoas dizem, não, somos todos iguais, essa dificuldade vocês têm na cabeça. Nós não a temos na cabeça, ela existe, ela é real, e eu educo os meus filhos nesse sentido. Reforços claro. Para que eles ultrapassem e se aceitem tal como são. Claro. Por exemplo, a minha filha já foi vítima porque tem o cabelo um afro e de repente o professor diz que ela não podia estar à frente ou tinha que ver o cabelo apanhado porque os colegas não veem, ou porque não cabe numa touca da natação, não podes ir com o cabelo assim se não fazes natação. Quer dizer, não é? Uma criança chegar-te, e como é que o primeiro impacto é: eu vivi isto há 40 anos atrás e agora a minha filha, 40 anos não foram suficientes para isto dissipar, não é? Eu acho que, e de repente... eu acho que nós, enquanto pais, eu ainda não sou mãe, mas acho que em situações como estas nós sabemos acolher as crianças e explicar-lhes as coisas como elas são, não é? Porque, por exemplo, há uns anos atrás, quando eu era mais nova, e se eu passasse por algum tipo de violência destas, se calhar a minha mãe não ia ter aquele cuidado, não a culpo por isso, não é? Não porque ela não esteja contra aquilo que aconteceu, mas porque ela também se calhar não tinha os meios, não tinha a consciência, não tinha o cuidado, exatamente, não tinha como também me dar as ferramentas para que eu tivesse
outra forma de lidar com aquela situação. Então acho que nós, enquanto adultos, enquanto pais, acho que também podemos fazer muito esse trabalho pelas crianças para que elas cresçam com mais segurança, com mais amor próprio. E acho que é essencialmente isso. Olha, eu estive a visitar algumas lojas IKEA para ouvir o que é que os colaboradores aqui da IKEA tinham a dizer sobre uma coisa que também, na verdade, como é que as várias culturas se cruzam um bocado na vida das pessoas. E por isso, se calhar, convido-vos a ver e depois a conversarmos um bocadinho sobre este Vox Pop que vamos ver. E isto é uma pergunta com que tu se calhar te deparas. As pessoas nos colocam em caixas e cabe-nos a nós deixar que este rótulo aconteça ou não. Olha, felizmente nunca passei por isso. Sou vista como nem de cá, nem de lá, as tuas origens são de onde? Nasci cá, portanto há 50 anos, e sinto-me um bocado no limbo. Na empresa onde trabalho, que acabam por também não fazer essa distinção, é muito positivo. Sou cidadã do mundo, pronto. Os meus pais, os valores que me passaram, foi de também me adaptar ao mundo. O que é interessante aqui, esta frase do adaptar ao mundo, também dá pano para mangas. Que é, quando é que o mundo se vai adaptar a cada um, não é? E será que é um trabalho, é um movimento, é um fluxo que vem de um lado e do outro, ou... Eu acredito que seja um trabalho parte a parte, não é? E às vezes também é o esforço para que nós tenhamos algum papel nessa adaptação do mundo. Ou seja, por exemplo, tu como DJ sentes que fazes com que a cultura africana se aproxime mais, ou seja, que o mundo conheça melhor e que por isso as pessoas comecem a criar uma relação diferente. Sentes que também há uma missão, por exemplo, nessa tua faceta de DJ? Sim. Eu tenho essa missão como base, não é? É uma coisa que eu faço com imenso gosto, a representar a música africana nos meus sets, nos eventos que eu organizo, que eu ajudo a organizar. E sim, eu tenho o privilégio de estar até em certos espaços onde normalmente essa música não é tocada, onde artistas como eu não costumam estar presentes. Então, para mim, acaba por ser uma responsabilidade poder estar presente e poder disseminar e partilhar essa música com pessoas que se calhar não têm tanto contacto com esse tipo de sonoridades e também estar nesses espaços acho que acaba por abrir portas para que outras pessoas como eu, ou não, mas que sejam diferentes, também possam mostrar a sua arte, o seu talento e amplificar essa cultura, essas artes que são tão diversas e tão bonitas. É verdade. Tu falavas há pouco de gostar de Guns N' Roses. Sim. Parece que há assim uma espécie de exclusividade de gosto, não é? Ou exclusividade cultural que temos que cumprir certas expectativas em relação. Mas na verdade, eu acho que está mais que provado que toda a gente vai beber de tudo a partir do momento em que tu ouves um certo tipo de música ou gostas de comer um certo tipo de gastronomia. Porquê que se quer separar em caixinhas estas coisas? Eu acho que nos obrigam a ter esta caixa. Tu és assim, tu tens que gostar disto. Tu saís da norma, acabam por perceber, não, há aqui qualquer coisa que está de errado. E sobretudo na adolescência em que tu, e na pré-adolescência, na adolescência em que tu estás, toda a gente está a tentar encontrar o seu lugar no mundo, não é? E quando isso tem depois a ver com as tuas origens, não é? E estás a dizer, não, tu, se és assim, tens que gostar disto, não é? Isso uma pessoa fica super confusa, não é? Sim, deixa-me gostar do que eu quiser. Quando é que tu sentiste assim, se é que sentiste na forma de uma epifania do género, não, eu sou esta pessoa, e tu também depois, Fernanda, me dirás, eu sou esta pessoa e a partir de agora
eu quero assumir isto e quero ter orgulho em mim, vaidade no meu cabelo, na minha beleza, na cor da minha pele, tudo. Houve um momento, houve alguém que falasse contigo? Eu lembro-me de uma época específica que eu acho que tinha 20 anos, entre 18 a 20 anos, que eu comecei a acompanhar algumas atrizes negras. Uma delas é a Lupita Nyong'o, que é lindíssima, tem o tom de pele parecido com o meu, e eu comecei a ver esse tipo de representatividade com mais frequência, e acho que isso de certa forma também me ajudou a mudar um bocadinho o meu shift, não é? Porque chegou uma altura da minha vida em que eu só aceitava as agressões, aceitava a forma como as pessoas me viam, és a mais feia, não és tão interessante. Era posta de lado em várias situações, então eu acabava por aceitar isso até que não aguentei mais e disse não, vou começar a gostar de mim, vou começar a amar-me, a ver-me de uma forma mais pacífica, com mais amor, não é? E acho que esse foi o ponto de viragem para eu começar a ter outro tipo de cuidados comigo e a partilhar isso também na internet com outras pessoas, com outras mulheres negras principalmente. Então acho que isso foi essencial, não é? A representatividade foi muito importante nesse processo. Claro. E tu, Fernanda, quando é que tu percebeste que na tua dualidade sempre se calhar havia um caminho no meio que era o teu caminho? Sim. Houve aqui duas, quando entrei para o secundário, aqui a Sandra falou de uma coisa que também lutei, eu sempre fui a feia, ok? Sempre fui feia, por isso é que quando eu digo às pessoas dizem, és tão bonita, eu, não é nada, não é que eu esteja a ser aquela humilde, aquela falsa modéstia, não é nada disso, eu sempre fui feia, não é? Pouco interessante, está bem? Até chegar ao secundário e haver mais pessoas negras na escola, porque eu vinha de sítios que não havia, era eu, os meus irmãos, e eles são mais velhos, por isso quase não os apanhava ali naquela transição, eu entrava na primeira, eles estavam no quarto para o quinto, por isso acabava por ser só eu e depois outra prima que eu estava de manhã, ela estava à tarde, por isso sempre fui a feia, a não interessante, e quando cheguei ao secundário comecei a perceber que havia mais pessoas como eu, e aí a história mudou um bocadinho, já começavam a achar, olha, mas és tão gira, e o teu cabelo, porque eu lembro-me até hoje a primeira vez que me esticaram o cabelo, eu fui de uma felicidade, de uma coisa que durou umas horas, apanhou uma umidade e tudo, um volume logo, durou muito pouco, mas a felicidade de eu ter um cabelo comprido e liso, porque era, não era bem visto, era o liso, os caracóis não era nada de positivo, por isso quando eu estiquei, a primeira vez que me esticaram o cabelo, lembro-me, foi uma vizinha que era imigrante inglesa, e eu saí de lá, parecia que tinha ganho o Euromilhões, sabes, aquela felicidade toda, por isso eu diria que a entrada do secundário havia de ser, porque encontrei outras pessoas, os não teus é? pares, que tinham, sim, exatamente, a tua tribo, vá. E depois nos Estados Unidos, que eu viajei para os Estados Unidos com a minha mãe, e aí encontrei outros pares, não é? Exato. E tu revias, ias ao banco e vias pessoas com o cabelo encaracolado, ninguém era obrigado a esticar o cabelo, como houve outras situações que cá obrigavam as pessoas a esticar o cabelo. Comecei a ver que, olha, é possível, há outras pessoas assim, e são consideradas bonitas, e depois no secundário os rapazes darem-te o piropo e tu ficas, olha, afinal não sou assim tão feia. E pronto, há de ser aí o meu ponto de viragem. Parece-me assim mais ou menos comum que o que vocês precisavam muito era de figuras de referência. No teu caso, se calhar mais pessoas com um lugar público, não é? Mais celebridades, que te servissem de... É curioso porque eu cresci na linha de Sintra, não é? Então há muitas pessoas negras, só que eu, para além da questão do racismo, também passei por muito colorismo, não é? Eu, para já, sou negra, de pele escura, e sou guinense. E na altura havia muita discriminação contra os guinenses. Eu lembro-me, eu costumo dizer que até havia uma espécie de ranking dos PALOP. Era tipo uma paleta que definia o grau de racismo. Sim. Então foi mesmo muito específico, e para mim teve que ser mesmo ver esta representatividade um pouco mais longe para eu começar a ver as coisas de outra forma. Claro. E tu, Fernanda,
Agora estava a olhar e realmente o que a Sandra diz era muito verdade, não era? Quando havia grupos que eram os grupos angolanos, havia os grupos que eram os grupos de guineenses, havia os grupos que eram os grupos cabo-verdianos, e realmente isto foi quase também, esta diferenciação também foi certamente imposta por esta questão dos palopes, mas íamos estar a falar de outros. Mas sim, também sentia isso, o nosso ranking estava diferente, mas também sentia que nos era imposto isso, e comecei a sentir isto no secundário, quando foi a minha transição, não é? A começar a conhecer mais esta realidade africana. Mas sentias que também precisavas de ter, se calhar, algumas figuras públicas, sim, de referência, e acreditar que éramos capazes exatamente de chegar a sítios, não é? Claro, sim, claro. Sem dúvida. Uma coisa que eu noto que é uma espécie eu acho que a representatividade só trouxe coisas boas, mas às vezes na relação com a cultura africana há-se uma certa fetichização também, assim um bocado, que giro, eu adoro adoro Kizomba. Sim. Isto como é que é apreendido por vocês nessa construção de identidade, e nessa construção de identidade crescendo em Portugal, e tentando encontrar esse lugar, não é? Ter pessoas a dizer, não, eu até gosto muito de Kizomba. Vocês dançam muito bem. Sim, e mexem, parece que não tem ossos. Sim, essas coisas todas. O que eu vejo é que é uma questão de moda, não é? Aquela coisa, eu agora gosto de Kizomba porque é até uma questão de moda da dança, e há aquela, porque depois o que dançam efetivamente está um bocadinho longe do que é a dança da Kizomba, da passada, depois é levada até a outro nível, que eu começo a olhar e dizer, bem, isso não é bem, mas eu acho que é um bocadinho de moda, é uma moda que veio, e acho que sente. E também é quase uma instrumentalização das nossas coisas, isso. Não é? Das nossas coisas, da música, da comida, não é? Sem a nossa presença. Exatamente. Não é? Acho que isso é um pouco problemático, e lá está, é fetichizante, como tu estavas a dizer. É um bocado aquela, voltando ao início, é um bocado, eu não sou racista, mas adoro, sei lá, cachupa, pronto, não é? Esse tipo de está giro, mas fiquem lá no vosso lugar. Fernanda, tu trabalhas na área dos recursos humanos, sentes de alguma forma que o teu olhar contempla também estas variantes todas possíveis de pessoas que estão à procura de encaixar, se calhar às vezes de uma forma demasiado desesperada e perdida, e que por isso se sentem mais inseguras quando se tentam, por exemplo, candidatar a um cargo? Sim, na verdade ajuda-me, porque eu estive do outro lado, não é? Também estive lá. E certamente eu consigo, ou facilita-me a eu perceber se está a acontecer isso com essa pessoa, não é? A certos comportamentos, percebes porque é que se deu aquele comportamento, o que é que pode levar àquele comportamento, então ajuda-me a identificar, ou pelo menos fico mais sensível a isso. Tu tiveste medo que portas se fechassem na tua cara ao longo da tua vida? Sentiste que essa era sempre uma situação iminente e se calhar mais recorrente do que tu imaginarias? Isso continua a ser um desafio até hoje, mas sim, já senti isso no mundo do trabalho bastantes vezes. Tenho um episódio muito específico que eu estava a trabalhar no Algarve em 2018, e eu era muito violentada verbalmente pela minha chefe. Houve até uma altura em que eu fiz tranças, e eu fui obrigada a desfazer as minhas tranças porque eu dava mau aspecto à empresa, e isso para mim foi assim das situações mais pesadas que eu alguma vez passei no mercado de trabalho, não é? E que eu a partir daí decidi que não ia deixar que isso me voltasse a acontecer, porque acho que ninguém merece passar por esse tipo de situação. Isto não acontece com uma pessoa branca de cabelo liso, é sempre
uma questão muito mais pesada para mulheres negras, não é? Que eu sinceramente não sei como é que isso está agora nas empresas no geral, mas eu já conversei com muitas pessoas negras que ou tinham que rapar o cabelo, ou tinham que esticar o cabelo, ou tinham que prender o cabelo, porque não davam bom aspecto à empresa. Isso para mim é surreal, completamente surreal. Acho que também foi um pouco por aí, por causa disso que eu decidi seguir outros caminhos, não é? Do empreendedorismo, caminhos que me dão um pouco mais de liberdade, porque eu na altura sentia mesmo que havia muita violência nesse contexto de trabalho mais tradicional. Então decidi enverdar por outros caminhos, mas sei que é uma coisa que acontecia, continua a acontecer e que precisa de ser falada e questionada e solucionada com urgência, não é? Dentro da IKEA nós não sentimos isso e estamos... Era o que te ia perguntar como representante aqui da IKEA Portugal. Pronto, não fazemos isso, distinção. Não sinto que podia estar aqui e é o meu papel, mas não sinto de todo que isso, e sei que isso acontece, porque antes da IKEA estive em retalho e sei perfeitamente que há empresas que não podias ter caracóis, tinhas que esticar, mas dentro da IKEA não temos essa liberdade de ser livres e de usar o cabelo como queremos, não há essa... Não sinto que haja essa distinção e ninguém deixa de ser contratado porque tem essa diferença. Mas partilho contigo, estive no retalho e sim, claro que sim. Imagina, eu fui a uma entrevista e quando chego a pessoa diz: és africana, parecias nada ao telefone, não diria. Ganda clássico, não é? Grande clássico. És a razão pela qual os teus pais não queriam que tu tivesses sotaque, não é? Sim, porque provavelmente ao falar ao telefone... automaticamente fechada. Exato, era uma porta fechada. E não me aconteceu nem uma nem duas vezes, aconteceu mais que uma vez, em que a pessoa era surpreendida, afinal do outro lado da linha está alguém com... Há duas coisas terríveis, que é o preconceito, a falta de pudor em partilhar isso, porque ao menos tivessem vergonha, não é? Sim. Mas nem vergonha, quem faz esse tipo de exclusão, nem vergonha sente, não é? Sim. Sente-se claramente numa posição superior. É como te perguntarem, não é? Então, mas tu és, onde é que nasceste? Eu, não, Portugal, portuguesa. Sim, portuguesa, mas de onde? E tu, clássico, clássico. Acabei de dizer portuguesa, lá de está. onde? É isso. Se calhar, quer dizer... Tu deves ter levado também muito com esta conversa. Sim, e eu levava mesmo muito a mal, porque eu na altura não tinha ainda a nacionalidade portuguesa, mas eu afirmava isso às pessoas. Eu dizia: eu sou portuguesa, eu nasci em Portugal. E eu ficava mesmo super chateada porque, lá está, aquela pessoa não tinha necessariamente a culpa toda, mas era uma pergunta que me apanhava num ponto muito específico, porque eu estava a lidar com todas estas questões do porque é que eu não tenho a nacionalidade portuguesa, se nasci em Portugal, sou guinense, mas nunca estive na Guiné-Bissau, então era mesmo muito difícil para mim lidar com essa pergunta. Hoje já vejo com um bocadinho mais de leveza. Pois, isso é interessante porque a tua reação acho que é uma reação, ainda bem que houve esse espaço para reagires a isso, mas depois por outro lado é possível que antagonize pessoas que não estavam necessariamente mal intencionadas, não é? É sempre aquela parte muito delicada de lidar com isto, que é alguém pergunta: mas de onde? E tu já disse de onde é que eu sou. Como é que se pode reformular isso? Como é que sugeres que se reformule essa questão? Se a pessoa quer muito mesmo saber... Eu acho que é só a forma como se pergunta, não é? Exato. Porque se tu perguntas de onde é que tu és, ou de onde é que tu nasceste, se eu digo que nasci em Portugal, é aquilo, ponto. Exato. Claro. Agora, quais é que são as tuas origens? Já muda um bocadinho. Exatamente. Ou, não sei... Acho que mudar um bocadinho a forma como se pergunta já faz a diferença, porque às vezes é com malícia que se faz, se faz essa pergunta, não é? Então acho que é reavaliar. Eu fiquei retida no aeroporto da Madeira, ok? Em que dou o meu cartão, na altura BI, e ele diz: mas de onde é que veio? E eu: vim de Lisboa. Sim, mas antes de vir de Lisboa, veio de onde? E eu com o cartão aqui: eu não vim de lado nenhum, vim de Lisboa, está aqui o meu... Quer dizer, e fiquei ali retida imenso tempo, não estava a acreditar que era português, e eu fiquei assim: mas
E pronto, isto é aliás, é um tema de chacota lá que dizem, olha, vais ficar retida, não voltes à Madeira, vais ficar retida, mas levamos isto na brincadeira, mas na altura também saí de lá, claro, furiosa, pensámos, mas porquê, não é? Muito porque trabalho é que eu teria que vir de outro sítio que não, e estamos a falar alguém com o meu documento de identificação na mão, não é? Exato. Nem estava, ou seja, nem estava a valorizar, estava só a valorizar o seu próprio preconceito e não a informação que o documento de identificação estava a dar. Quero terminar a fazer-vos esta pergunta que fecha um bocadinho aqui o círculo da conversa, que é Portugal é um país racista ou Portugal é um país racista, mas... Ai, é difícil, mas... Eu ia para o mas. É para o mas, é um país racista, mas não é? Porque há países piores, se calhar. Sim, sim. E tu, Sandra, o que é que tu achas? Eu estou assim um bocado ou não é em dúvida. De todo, mas... Eu acho que eu ia por um caminho diferente. Eu acho que eu ia por Portugal é um país racista, ponto. Porque acho que nós estamos a viver uma fase muito complicada. Nunca se falou tanto de imigração e de imigrantes como agora. Tem sido uma crescente muito agressiva. Eu consegui a nacionalidade e 2 semanas depois tudo mudou. Regras. Tudo mudou. Então... Imaginem se eu tivesse se ainda não esperar 2 semanas, claro. Não é? E como eu, existem muitas outras pessoas que ainda não conseguem resolver a sua situação. Mas eu vejo aqui também um bocado a propaganda política, não é? Acho que estamos a sentir mais isto exatamente porque de repente houve alguém que se lembrou que se calhar desta forma eu consigo. É uma manobra de diversão. Pronto. Enquanto por isso é que eu digo não se fala de coisas importantes, faz-se uma manobra de diversão para ir ao encontro da fúria. Se calhar porque eu tenho, se calhar não, tenho mesmo mais idade que tu e vivi outra altura e consigo fazer esta, quer dizer, é aqui comparação e já houve tempos bem piores e o meu medo é que volte. Na verdade parece-me que estamos a querer voltar para aquele sítio. Sim, sem dúvida. Olhem, muito obrigada por terem estado aqui a falar da vossa história e com muita emoção. Foi muito bonito. Relembro que há mais episódios do Igualmente disponíveis para ouvirem e verem também no Spotify e no YouTube, e no próximo episódio vamos falar sobre um direito que é de todos, ou pelo menos de todos, que têm dinheiro para pagar um teto, que não são assim tantos, na verdade. Até à próxima.